à reeleição, que pode ser retirada da Constituição. Esse é o posicionamento predominante exigido nos concursos públicos. Ok? Vamos enfrentar mais uma questão? Professor, quem do Poder Executivo é eleito pelo sistema majoritário simples ou relativo? Muito boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Quem que é eleito pelo sistema... Vou explicar tudo de uma vez, ó. Sistema majoritário absoluto é aquele utilizado para eleição de presidente, governadores de estado, governador distrital e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, se eu tenho presidente, governador de estado, governador do DF ou prefeito de municípios com mais de 200 mil eleitores, o sistema é o majoritário absoluto, que é aquele que pode ter 1 ou 2 turnos. Relembraram? Vem comigo. O primeiro turno é no primeiro domingo de outubro. Se o primeiro colocado conseguir a maioria absoluta dos votos válidos, não se esqueça disso, é a maioria absoluta dos votos válidos. Eu pego o total de votos e vou retirar, subtrair os votos em branco e os votos nulos. Então, pego o total de votos, subtraio os votos brancos e nulos. Esses são os votos válidos. O candidato que conseguir a maioria absoluta foi eleito em primeiro turno. E se não conseguir, haverá um segundo turno entre os 2 candidatos mais votados. Olha o exemplo. Eu tenho 1.500.000 votos no país para a eleição de governador de certo estado. No país não, naquele estado mesmo. 1.500.000 votos em um certo estado. E a eleição é de governador. Então já sei que é a maioria absoluta. Nesse 1.500.000 votos, eu vou subtrair os votos brancos e nulos. Imagine que os votos em branco sejam 200 mil. Então, 1.500.000, vou subtrair 200 mil. Ficou 1.300.000. E tem 300 mil votos nulos. Ditou um número que não existia e confirmou. Quer dizer que 1.300.000 menos 300 ficou 1 milhão. 1 milhão de votos válidos. Isso, meu caro. Então, se eu tenho 1,5 milhão de votos, eleição de governador, vou retirar, subtrair 200 mil de votos brancos, 300 mil de votos nulos, ficou 1 milhão de votos válidos. Para ter um turno só, o candidato precisa ter o quê? A maioria absoluta. A maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade dos votos válidos. 1 milhão, dividir por 2, 500 mil, isso é metade. Primeiro número inteiro, 500 mil e 1. Se o primeiro colocado nessa eleição de 1 milhão de votos válidos teve 500.001 votos, está eleito no primeiro turno. Agora, se ele conseguiu um número abaixo disso, haverá segundo turno entre os 2 candidatos mais votados. Conseguimos? Vem comigo. Professor, quer dizer que se eu tenho uma eleição para presidente, governadores de estado, DF, prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, e o indivíduo conseguiu, no primeiro turno, a maioria absoluta dos votos válidos, não tem segundo turno? Não. Mas, ele não conseguiu a maioria absoluta dos votos válidos em primeiro turno. Haverá segundo turno entre os 2 candidatos mais votados. Haverá segundo turno entre os 2 candidatos mais votados. Obviamente, um deles vai conseguir a maioria absoluta dos votos. Ok? Importante. Mas, quem é eleito pelo sistema majoritário simples ou relativo? São eleitos pelo sistema majoritário simples ou relativo, meus caros, os prefeitos de municípios com até, inclusive, 200 mil eleitores. Quer dizer que eu tenho um município pequenininho, tem lá 100 mil eleitores. Vai ter um turno só? Um turno só. Quando é realizado? No primeiro domingo de outubro. Então eu tenho um turno só que é realizado no primeiro domingo de outubro. Um turno só que é realizado no primeiro domingo de outubro. Quem ganhou? Quem tem maior quantidade de votos. Ganhou, levou. Professor, mas se houver empate? Pessoal, no Brasil, o sistema de eleição nosso, se houver empate, quem ganha é o mais idoso. O sistema de desempate é a idade. Percebeu? De modo bem simples. Majoritário absoluto, 1 ou 2 turnos. Majoritário simples, só tem um turno, que é realizado no primeiro domingo de outubro. Quem ganhar? Quem chegar na frente. Em qualquer eleição brasileira, houve empate, quem ganha? Poder Executivo, né? Houve empate, quem ganha? O mais votado.
Aliás, o mais idoso, né? O mais experiente, o mais maduro, sim. O mais velho, em linguagem de boteco. Conseguimos? Vamos enfrentar a outra pergunta, vamos lá? Professor, quem cria a intervenção federal e o Estado de Defesa? Muito bem. Quem cria, né? Intervenção federal, Estado de Defesa, e o próprio Estado de Sítio faltou acrescentar na perguntinha. Meus amigos, intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio são três situações que, se ocorrerem, eu não posso modificar a Constituição. São as chamadas legalidades extraordinárias temporárias, também conhecidas por limitações circunstanciais às mudanças da Constituição. Importante. A intervenção federal, se o senhor quiser ler sobre o tema, o senhor vai lá checar na Constituição, do artigo 34 até o artigo 36. Do artigo 34 ao artigo 36. Quando se fala em Estado de Defesa, o senhor vai ler, se quiser, o artigo 136, 136, e também artigos 140, 141. Estado de Defesa. E o Estado de Sítio, pega na Constituição e leia do artigo 137 até o artigo 141. Agora, não se esqueça, essas três situações, se ocorrerem, eu não posso modificar a Constituição. São as famosíssimas limitações circunstanciais à mudança da Constituição. Limitações circunstanciais à mudança da Constituição. E agora, o principal, quem cria através do quê? Para a prova, não se esqueça. Esses três institutos são criados por decreto do Presidente da República. Então, é só decreto do Presidente da República. Entenda, quem vai criar é o Presidente da República. Por meio do quê? Por meio de decreto. Decreto do Presidente da República. Isso cai em prova? Muito, muito, muito. Por quê? Se for outra pessoa que não o presidente, eu tenho uma inconstitucionalidade formal. Não se aproveita nada. Se for presidente, mas através de outra espécie normativa, também eu tenho uma inconstitucionalidade formal. Não se aproveita nada. É nulidade total. Não se aproveita nada. Então, quando cai na prova assim, o presidente editou medida provisória criando a intervenção federal. Eu tenho uma inconstitucionalidade formal. Porque não pode ser por medida provisória. Tem que ser o quê? Por decreto. Se a Constituição diz, mediante decreto, tem que ser decreto. Se é só o presidente da República pode criar a intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio, por decreto, ok? Decreto presidencial pode estabelecer intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio. Muito bem? Tem mais uma pergunta? Você que tem? Tem, né? Vamos ver a próxima pergunta lá. Professor, só o presidente da República pode editar medida provisória? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Só o presidente? Sim. Apenas o presidente da República pode editar medida provisória. Agora, em provas difíceis, tem que ser o presidente da República? Sim. Agora, há pouco tempo atrás, aconteceu um fato no nosso país, muitas enchentes na região norte e nordeste, e o presidente da República estava viajando. Quem estava no cargo? O presidente da República em exercício, que era o vice-presidente, mas no exercício da presidência. Quer dizer, o presidente da República em exercício que é o presidente da República. Ele editou medida provisória? Sim. Então, o vice-presidente, que era o presidente em exercício, editou medida provisória para liberar verbas extraordinárias, créditos extraordinários, por conta das enchentes que aconteciam no nosso país. É o presidente da República? Sim. Tecnicamente, seria o presidente da República em exercício. Mas, como normalmente quem está na presidência é o presidente da República, dificilmente vai cair o presidente da República em exercício. A questão completa seria o presidente da República em exercício. Mas aqui entre nós, para fins de prova, quem vai editar, criar intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio, é o presidente da República. Junto comigo. Pergunta difícil. Será que poderia haver medida provisória nas demais esferas? Será que poderia haver medida provisória na esfera estadual? Sim, não existe proibição. Agora, haveria necessidade da previsão na Constituição do Estado, membro, para que o governador do Estado pudesse editar medida provisória. Da mesma forma, na lei orgânica distrital, poderia estar previsto que o governador distrital pudesse editar medida provisória. E, será que na esfera municipal poderia? Presta atenção. Poderia, não há nenhum impedimento previsto na Constituição, que na esfera municipal, o prefeito